Olá, meus queridos, tudo bem? A graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Queridos, hoje eu quero falar algo sobre relacionamento, dois textos que falam muito forte comigo. E o primeiro deles está em Eclesiastes capítulo 4. O texto diz assim a partir do versículo 9: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ou o cordão de 3 fios não se quebra facilmente. E o outro texto está em Mateus 18, que diz assim, no versículo 20, diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Queridos, o texto de Eclesiastes, muitos pensam que é um texto que fala sobre casamento, e não é. Apesar de ser muito usado em casamento, ele não é. E o texto de Mateus 18, ele é muito usado para se referir a um culto ou uma reunião de oração, qualquer coisa desse tipo. E o texto não se trata disso, tá? Os dois textos, tanto de Eclesiastes 4 quanto de Mateus 18, ele trata de relacionamento. Em Eclesiastes 4, muitos já sabem disso, apesar de outros pensarem que é para casamento. Mas o texto de Mateus 18, a maioria esmagadora de irmãos pensam que é algo referente a um culto ou oração, reunião de oração, e não é. Tanto que se você lê o contexto do texto, né? Por exemplo, no versículo 18 fala assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, tudo que você fizer junto com o seu irmão, em união, vai ter uma consonância com o céu, né? Por exemplo, olha só, versículo 15 de Mateus 18 diz: Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele, só se te ouvir ganhasse o teu irmão, né? Mais adiante, por exemplo, no versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, né, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E se você for lendo mais sobre Mateus 18, você vai ver que o capítulo, boa parte do capítulo, inclusive o versículo 20, trata de relacionamento. Posto isso, como dizem aí, o que eu queria dizer, por exemplo, Eclesiastes 4, o texto vai falando de 2 pessoas, né? Melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando um cair, o outro levanta. Ou seja, ele vai falando de conexões entre 2 pessoas. E de repente, quando ele confirma, né, várias vezes a união de 2 pessoas se levantando, uma a outra, se aquentando e etc., ele diz assim: o cordão de 3 fios não se quebra. De repente, esses 2 se tornam 3. Ou seja, há uma manifestação de Jesus. Quando Jesus vê 2 pessoas abertas para o relacionamento, 2 pessoas dispostas a andarem juntas, com um coração singelo, Jesus se transforma no 3º fio, na 3ª dobra, e esse cordão não se arrebenta facilmente. Assim também é o texto de Mateus 18, versículo 20, que diz: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Vê que ele fala de 2, é no mínimo 2. Se 2 ou 3 que estavam em cisão, que estavam afastados um do outro, se eles se reunirem, voltarem a estar juntos, Jesus diz: eu estarei no meio deles. É outra forma de ativar a manifestação de Jesus dentro de um relacionamento. É claro que vale para uma oração, é claro que vale para um culto, é claro que Eclesiastes 4 pode valer para um casamento, mas não vale só para isso, vale para todo tipo de relacionamento. Então, eu quero incentivar você a se lembrar, a considerar as pessoas com as quais você tinha relacionamento
e não tem mais, por algum problema, por algum afastamento, e tentar reatar isso, né? E observar se a outra parte também está sendo movida pelo Espírito Santo para isso. Porque se houver uma reunião, havia união, ela acabou, e se houver uma reunião, uma recolocação, uma reaproximação, Jesus vai se manifestar no meio dessa relação. E será como o cordão de 3 dobras, será a terceira dobra, será o terceiro fio se manifestando e estabelecendo no seu relacionamento algo celestial. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.